Salve nação! Antes de começar o vídeo, já se inscreve e deixa seu like, assim o YouTube entende que o conteúdo é bacana e envia para mais pessoas e a gente consegue trazer mais vídeos desse tipo, isso ajuda demais no crescimento do canal. Agora segue o vídeo. Quero saber o seguinte, se a gente tiver que fazer uma análise de apontar, Pedro, o time da década, você consegue dar uma resposta? Dani, que casca de banana, hein? Bem que você estava mal-humorada comigo antes do programa. O time da década... Isso que eu sou tua amiga, né? O time da década pra mim é o Flamengo de 19, Dani. O time da década pra mim é o Flamengo de 19. E eu vou explicar por quê. E aí a gente fala muito... Porque é um time que entregou algo que a gente não vê, entendeu? Eu poderia pensar no Corinthians de 15, eu poderia pensar... Não em outros, acho que esses dois. O Corinthians de 15 e o Flamengo de 19 me dividem. Só que o Corinthians de 15, ele aprimora algo que a gente já via dentro do futebol brasileiro. O Flamengo de 19, ele entrega algo que a gente não via dentro do futebol brasileiro. De imposição, de conceitos modernos, sabe? De sufocar, de amassar, algo avassalador. Uma intensidade, uma leitura tática, uma imposição que a gente não está acostumado aqui dentro. Então, pela forma como mudou aquilo ali e pela forma como hoje me parece que alguns clubes buscam, sabe, aquele modelo, hoje todo mundo quer repetir o Flamengo avassalador de 2019. Seja em parte como se tentava atuar em campo, que nem o Flamengo atual repete, é bom que você diga. O Flamengo do Renato Gaúcho hoje para mim tem outra característica, só que ele guarda algumas bases daquele Flamengo de 2019, seja na maneira como você monta um time. Você aposta muito em ter uma linha ofensiva muito qualificada. O Galo, quando tenta qualificar a sua linha ofensiva com Vargas, com Hulk, com Diego Costa, com Savarino, com Nath, ele não vai falar abertamente, mas todo mundo se baseia em ter um quarteto como o Flamengo teve em 2019, porque aquilo ali vai dar certo no futebol brasileiro. Entendeu? Então acho que a maneira como na verdade, muda, você está dizendo que é o clube da década e não o time, né? Por tudo que deixa peraí, clube ou time? Ensinamento, calma. O clube é time. Ou eu tô entendendo time pra errado? mim é o Flamengo. Tá. Time pra mim é o Flamengo. Clube, eu acho que tem debate com o Palmeiras, porque o Flamengo, ele alcança o seu ápice, só pra deixar claro, o time pra mim é o Flamengo, porque ele muda o debate, muda o futebol que se joga aqui dentro a partir daquela temporada de 2019. O clube pra mim é o Palmeiras. Porque o Flamengo ele tem até muito mérito a partir de 2013, como ele constrói para atingir aquele ápice ali em 2019 e vai mantendo desde então. Mas o Palmeiras ele tem um movimento anterior. E você pode questionar o modelo do Paulo Nobre, você pode questionar a parceria com a Leila, você pode questionar uma série de situações. Mas o Palmeiras tem um protagonismo, e aí você está falando de década, por mais anos, que a gente está falando do Flamengo de 19, né? 20, 21 você vira a década. Então o Palmeiras ele vira essa situação, ele vira esse modelo, ele tem um protagonismo por mais tempo, que eu coloco ele minimamente à frente do Flamengo só por isso. A reorganização está em ambos, cada um com seu modelo, os títulos estão em ambos, mas o Palmeiras talvez por tempo de protagonismo, que se a gente ampliasse o recorte para 2021, colocasse depois para 22, 23, talvez o Flamengo supere. São os dois clubes para mim, e eu entendo quem votar em Palmeiras, eu entendo quem vem a votar em Flamengo pelo que fez de 2013 a 2018, se equilibrando, acho que tem muito valor, mas talvez por um protagonismo anterior alcançado ali, eu ficaria com o Palmeiras só por isso, mas assim... com muito destaque ao Flamengo. Fala, Facinca. O meu voto administrativo é o Palmeiras porque ele tem uma mina de petróleo junto com diamante e safira em mãos, que é o estádio. O estádio do Palmeiras é algo rentável que, assim, o Palmeiras conseguiu garantir a sua estabilidade com o estádio. Só o administrativo eu discordarei de você, mas vai daí. Então, nesse lado, pacote com a bola, eu valorizo. Não, sim, também o pacote com a bola, né? Mas assim, muito do que o Palmeiras tem hoje de estrutura e que daqui pra frente é um clube seguro nesse sentido, mesmo podendo cometer equívocos financeiros, é o estádio. Ninguém tem o que o Allianz Parque significa pro Palmeiras em termos de rentabilidade, de desempenho, de tudo, né? Então, esse modelo que o Palmeiras conseguiu mediante a administração do Paulo com o estádio é algo único. O Palmeiras tem hoje uma mina de petróleo em mãos. Porém, time, eu vou discordar porque eu vou ficar no Corinthians de 2012, Pedro. Pra mim, por mais que o Flamengo tenha a magia de 2019, e com muita justiça você vota no Flamengo, respeito quando você fala do Corinthians, respeito. Eu acho que cabe tudo, Sim. É subjetivo. Depende muito da métrica que a gente adote. Exato, eu vou ficar no Corinthians porque é o seguinte, aquele Corinthians era um Tite que pensava muito alinhado com a tendência do futebol europeu, era um Corinthians tático, era um Corinthians frio, era um Corinthians que jogava muito bem, era um Corinthians seguro,
Era um Corinthians que, por mais que muita gente não conseguisse enxergar esse brilho, eu enxergava brilho. Era um time com 2 volantes com uma mecânica moderna, no chamado box-to-box, fantástico, mas em especial o que o Paulinho jogava. O Danilo era um cérebro daquele time, né? O sistema defensivo do Corinthians era de uma modernidade muito, muito elevada, tanto é que foi bater campeão mundial. O único time campeão mundial nessa década brasileiro foi o Corinthians. É um título que eu valorizo e que eu dou um peso muito grande. Não foi um achado. Ele trabalhou para ser campeão do mundo. A Libertadores de forma invicta. Sofreu 4 gols numa Libertadores. É algo assim, né? O tópico de se pensar hoje em dia, mas aquele Corinthians conseguiu. Então, era um Corinthians que em 2012 praticava um futebol de 4, 5 anos para frente. Ou que era bem alinhado com a tendência europeia. Então, eu vou ficar com o equilíbrio daquele Corinthians que desde 2011... até 2013, quando ele termina campeão da Recopa contra o São Paulo, amassando o São Paulo em 2 jogos, um deles no Morumbi. Eu vou ficar com esse período do Corinthians, Pedro, porque ele bateu no teto do futebol. Só por isso. Entendo todas as suas Arremata o Pedro, que depois eu quero entender a fisionomia de Oswaldo Pascoal. Mas vai, Pedro. Ele tá ali só anotando que ele vai vir passando a régua depois dele, o Zé. Mas só para fechar aqui da minha parte, eu vou te passar aí, Pascoalzinho. Eu entendo tudo que você fala desse Corinthians aí. Mas eu acho que é uma situação muito específica, enquanto eu vejo um Flamengo em algo muito mais amplo. Flamengo é algo que muda o debate do futebol, Flamengo é algo que planta uma semente que desde então ele não parou de regar, Flamengo ele planta uma semente que outros times querem cultivar, igualmente falando em termos de futebol jogado. Acho que em 2019 também estava à frente do que se praticava aqui. Hoje a gente tem um campeonato muito melhor. Ele pode não ser brilhante, ele é muito melhor. Mas os clubes passaram a enxergar que era possível jogar esse bom futebol aqui dentro através de peças e através de trabalho, porque não é só juntar um monte de jogador bom. E aí da parte administrativa, eu tentei fazer um compilado entre clube, a análise de clube da década, eu tentei passar por gestão e futebol. Por isso que eu tinha minimamente uma preferência pelo Palmeiras ali, pelo Pedrão, sabe antes do Flamengo. Agora, se você falar só de gestão, aí pra mim, particularmente, é uma visão minha. Só de gestão é o Flamengo. Porque ninguém toparia fazer o que o Flamengo fez a partir de 2013. Eu acho que isso tem que ser muito valorizado. Se tivesse todo mundo fazendo isso desde 2013, quem tinha 200 milhões de dívida não tem 800, quem tinha 500 não tem 1 bilhão, entendeu? Quem tinha 100 não tem 400. Vou te passar, Zé, mas só para pontuar isso. Agora sim, não, é só para colocar um nada que é definitivo. No seu comentário. Pode colocar, dá uma pimenta aí, Zé, para eu fechar. Não é pimenta não, é acrescentar, que eu acho que você está certo nesse... Eu vou só resumir a minha participação. Gestão, Flamengo, time, Corinthians. Né? E o que o Pedro está falando... Eu entendo, Zé. Só foi possível essa gestão do Flamengo, e aí tem que bater palma para os torcedores do Flamengo, que entenderam a situação, tiveram a paciência e não é que criaram, chegaram a fazer alguns protestos e tal, mas tiveram a paciência para entender o que o Flamengo poderia se tornar. Então isso nós temos a gestão, mas os torcedores compraram isso. Diferentemente, por exemplo, nós estamos vivendo agora o Corinthians. O Corinthians contratou 4 jogadores, mas só contratou porque a torcida bateu lá na porta, faixa, ameaça, um monte de coisa, e os dirigentes do Corinthians se sentiram ameaçados porque viram onde ia cair o time, né? Qual o rumo dessa equipe, eles foram lá e contrataram. Então, só acrescentando para você, Pedrão, os torcedores estão junto aí nessa gestão do Flamengo. Vai lá, Pedro. Tem 2 pontos para mim que eu vou passar para o Pascoal, que ele está ali só com suas caras e bocas querendo falar, e eu e Facincani esticamos aqui, mas tem 2 pontos para mim. Tudo bem, reconheço quando você fala do torcedor. Tem a coragem de um grupo ali, querendo ou não, goste ou não, possa discutir ou não sobre gestão de futebol, mas tem a coragem de um grupo que bancou desde o início qual era a sua ideia. E outro tem pontos capitais ali no caminho que eu acho que são fundamentais. O título de 2013 da Copa do Brasil, que não estava no escopo, a verdade é essa, ele acontece por uma série de situações, por Elias, por torcida, pelos confrontos, por como o Flamengo engrenou ali pela mão do Jaime. O título de 2013, somado também a um pacote inicial da mudança de contrato de TV, que jogou o valor do Flamengo lá para cima, e de um contrato com a Adidas assinado naquela época, que deu um background ali, um suporte para o Flamengo fazer toda a renegociação de dívida e todo o planejamento financeiro depois. Aí teve muito mérito da gestão. A gestão que segurou uma torcida ansiosa. Não foram poucos protestos não, Zé. De 2013, ali, após o título da Copa do Brasil, até 2017, 2018, a torcida assim... Você lembra que o Bandeira era tratado como uma nulidade em termos de gestão de futebol, porque não ganhava nada? E plantando, sabe, sustentando. Aquilo ali foi uma conta muito grande, sabe? De pressão política e de conta financeira também. Então acho que tem muito esse mérito. Teve a grana que entrou no início, a mudança dos contratos.
teve a coragem para sustentar essa pressão toda de torcida, porque a torcida quer viver de título. Tem hora que a conta, só o discurso da conta não fecha. E tem também o título de 2013 que dá uma acalmada. A Dani tá aqui que não me deixa mentir, porque ela morou no Rio, nada a ver com o time dela. Mas ela sabe que aquele título de 2013 dá uma acalmada, porque quando você começa a falar em planejamento, vai demorar, vão passar alguns anos, o torcedor começa a ficar ansioso. Mas como assim? Se não fosse aquele título, o Flamengo estaria fadado a ter um rebaixamento, Pedro. Eu não naquela sei, situação. Eu não chego a ser tão radical, mas foi importante para jogar um pouquinho de uma água fria ali. Assim, então acho que isso tudo valoriza demais o que o Flamengo fez. Agora acho que tem os títulos do Palmeiras, reconheço quem fala do time do Corinthians de 2012, eu ainda prefiro, e aí talvez pelo que muda a partir dali o Flamengo de 19, mas acho que o debate é bom e cabe todo mundo, e não tem essa de uma verdade definitiva não. Mas Pascoal, já falamos demais, você está aí só observando e anotando pra gente. Fala. Eu agradeço muito. Eu agradeço muito porque vocês abriram aqui todo o meu raciocínio, vocês abriram o meu raciocínio. Diga, Pascoal, José. Não, o meu é rápido, eu vou explicar o porquê que eu prefiro o Corinthians no jogo, né? Justamente pela explicação, eu ia falar exatamente o que o Facincani falou, né? Sobre as questões táticas, a ligação que existia entre a torcida e o clube, né? Aquela coisa de quem trabalhou no estádio, viu aquilo ali, sabe o que eu tô dizendo em relação a esse clima que foi criado, mas especialmente por aquilo que o Tite proporcionou ao Corinthians e ao futebol brasileiro naquele momento. De colocar uma equipe para jogar um futebol competitivo, um futebol europeu dentro de um futebol brasileiro. O Flamengo, por que eu não coloquei o Flamengo? Embora eu ache que, para mim, por exemplo, se você perguntar para mim qual estilo você gostaria de montar o seu time, eu iria falar Flamengo. Eu gosto de ver o Flamengo e gosto de times que jogam dessa forma porque é o futebol que eu aprendi, que eu cresci assistindo. Porque o Flamengo, esse Flamengo de 2019, foi o Flamengo que lembrou o Flamengo do Zico. Então era uma coisa que a gente já tinha visto, era uma coisa que nós já sabíamos e já tínhamos, de certa forma, aquela nostalgia, né? Poxa, esse Flamengo é o Flamengo do Zico, tal, é o que chega mais próximo. O Corinthians, nesse período, foi a novidade, foi o algo novo, algo fora da caixinha do futebol brasileiro. Por isso a minha opção. Boa. Mas, de novo, gestão Flamengo e time Corinthians. Deixa, o Pascoalzinho vai fechar esse assunto aí pra gente andar. Ainda falando disso, mas para um nicho específico. Vai, Pascoalzinho. Não, mas eu agradeço muito a manifestação dos meus companheiros, porque abre o meu raciocínio, né? Em termos de administração, claro que o Flamengo fez uma administração muito sólida. Mas o Flamengo não teve um estádio como tem o Palmeiras, né? A diferença entre a administração do Palmeiras e a administração do Flamengo é o estádio, né? Que o professor Beluso assinou o contrato, aí teve aquele monte de protesto, não queria porque o pessoal não queria ceder o terreno e aquela confusão toda. A diferença de administração está no estádio. E ter um estádio como tem o Palmeiras faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Alguém pode achar que mas faz muita diferença, porque a bilheteria, a fidelização do torcedor, existem uma série de outras situações então, para você, que a arrecadam. Do Palmeiras está na frente. Bota dinheiro no caixa, na minha visão. E time de futebol, conquistas, eu acho que o Flamengo 19 era sensacional. Nós precisávamos de um português para reencontrar o futebol brasileiro. Um treinador português reencontrou o futebol do Brasil, o estilo brasileiro de jogar bola, aquele estilo assim, tranquilo, a bola vem, passa, jogador com qualidade na hora da finalização, tudo bonito da gente ver. É encantador até hoje ver o Flamengo jogar. Quem é que não para ver o Flamengo jogar? Quem é que não para? Mas o Corinthians foi campeão do mundo. Aí está a diferença entre o Flamengo e o Corinthians. O Corinthians foi campeão do mundo. Com um time prático, objetivo, que tinha Emerson Sheik, que fazia todas as funções dentro de campo, de armador a centroavante. Então eu fico na administração com o Palmeiras, com o diferencial estádio, por isso que eu agradeço meus companheiros, e fico em termos de conquistas de time de futebol com o Corinthians, porque aquele time era difícil, como diria aquele amigo meu, estranho para ganhar desse Corinthians, é difícil para ganhar desse Corinthians, hein, Pascoal? Salve nação, não esqueça de se inscrever e ativar a notificação e deixar o seu like. Até o próximo